Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um vídeo, mais uma aula de xadrez? Eu estou pronto para mostrar para vocês e tirar todas as dúvidas que vocês tenham aí na sua casa, tá bom? Mas antes eu quero saber, vocês estão se cuidando direitinho? Estão lavando as mãos várias vezes ao dia? Fazendo uso da máscara? Evitando sair de casa? Mas não se esqueça que toda vez que você precisar sair de casa, mantenha sempre o distanciamento. Nada de aglomerações. Certinho? Então vamos lá. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre o cheque. O que é o cheque mesmo? É aquela situação onde o seu rei, né, onde o rei entra em perigo, né, porém tem como ele escapar. Logo, não seria um cheque-mate, porque tem como ele fugir disso, tem como ele sair desse cheque. E para sair desse cheque, existem três formas para se fazer. E é essa a nossa aula de hoje. As três maneiras de sair de um cheque, certo? Só relembrando, só existe o mate, você só perde o jogo, né? Só tem o checkmate se existir um cheque. Não tem como ter um mate sem ter um cheque. Você fala, ele não está em cheque, não tem como ele andar, então é mate? Não, ele tem que ter o cheque. Pode ser que ele aconteça de uma vez, o cheque mate, mas tem que existir o cheque ali, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela e eu vou estar utilizando o aplicativo Lichess, que é um aplicativo que eu gosto muito de estar trabalhando. Eu indico ele para vocês, quem quer aprender, quem quer treinar, quem quer desenvolver o jogo, é um site muito legal para isso, certinho? Então, vou parar de falar sobre isso e vou falar direto agora sobre o exercício. Então, vamos lá. Eu falei que existem três maneiras de você sair de um cheque e eu vou mostrar a primeira maneira. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de um cheque com um rei branco, tá? Vou colocar aqui o rei branco e vou colocar aqui a dama preta. Então, vamos lá pensar. Primeiramente, eu pergunto para vocês, o rei branco está em xeque? Analise. Então, essa casa onde ele se encontra, ela está ameaçada? Não adianta falar assim, mas em volta dele está em perigo. Não, não quero saber em volta, eu quero saber se a casa que ele se encontra, no caso ali, ó, a casa B5, a casa B5 está sob ameaça. Se estiver sob ameaça, ele está em xeque. Então vamos analisar. Essa casa está sob ameaça? Vamos pensar aqui, ó. Alguma peça preta chega lá? Não. A gente pode ver que eu tenho aqui, ó, essa dama cercando aqui. Eu tenho esse peão cercando essa casa. Eu tenho esse peão cercando essa e essa, assim como eu tenho cercando essa. Mas aqui o rei não está cercada. Logo, não existe o cheque nesse momento. Então daria para falar assim, acabou o jogo, checkmate. Não, ele não está nem em cheque. Então era isso que eu estava dizendo anteriormente. Tem que ter o cheque para que exista o mate. Então vamos lá agora. Eu movimentando essa dama preta aqui, ó. Agora esse rei está em xeque? Sim, agora ele está em xeque. Por quem? Quem está colocando ele em xeque? Essa dama preta. Então vamos lá? Primeira forma de você sair de um cheque: andar com o rei. Se for possível. De repente, todas as casas em volta dele estivessem ocupadas, não ia dar para andar. Mas nesse caso aqui, todas estão livres. Então a primeira forma é você andar com o rei. Mas vamos imaginar aqui, ó. Como eu já disse, ó, essas três casas aqui, né? Tanto essa, quanto essa, quanto essa, o rei não pode andar. Porque ele está ameaçado por esses três peões, ó. Esse peão e esse peão chegam aqui, esse chega aqui e chega aqui, ó. Logo, ele não pode andar para cima, para frente. Ele pode andar aqui? Não, nem aqui. Por quê? Porque tem a dama. Mas sobraram essa, essa e essa. Então, ele tem três casas que ele consegue se locomover, que ele consegue andar, que ele consegue fugir, tá? Então vamos lá, ó. Ele veio para cá, ó. Pronto, saiu do cheque. Então você estar em cheque não é um motivo de desespero, é um motivo de você parar e analisar o jogo, tá bom? Então sempre tome cuidado com isso. Mas e se a dama descer aqui, ó, ele vai estar em cheque de novo? Vai, pode ter quantos cheques no jogo? Quantos quiser, quantos conseguir. O importante é você não tomar o mate, o cheque mate. Aqui, ó, ele colocou em cheque, o rei sobe. Mas aqui ele vai dar cheque de novo. Então, você vê que não vai adiantar nada o preto ficar fazendo isso, porque ele vai estar sempre fugindo. E
Se você repete 3 vezes a mesma jogada no xadrez, o jogo termina empatado. Então ele tem que mudar essa jogada. A culpa é do branco ou é do preto que está fazendo a mesma coisa? É do preto. Porque quando o branco está em xeque, ele tem que fugir. Assim, quando o preto estiver em xeque, ele tem que fugir. Então esse rei branco, ele está em xeque, ele tem que fugir. Tá bom? Então, primeira forma de sair de um xeque, certo? Vamos lá. Segunda forma para sair de um xeque. Então vamos lá. Ó. Pô, coloquei ele xeque aqui de novo. Ó. Tá? Segunda forma. Você já sabe que a primeira forma, basta você fugir com o rei. E a segunda forma? A segunda forma a gente chama de interposição. A palavra inter significa entre. Então, entre a posição. Então eu vou olhar a posição do rei e a posição da peça que está colocando em xeque. No caso ali, a dama. Então eu vou colocar uma peça entre essas duas. Entre o atacante e o defensor. Tá bom? Então eu venho aqui, ó. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ó, com esse peão. Lembra, ó, ele tá parado aqui ainda, ó, na casa C2, ele não se movimentou, então ele pode andar 2 casas, lembram disso, ó? Ele anda aqui, ó, pronto, tirou o xeque, tá vendo? Então você tem que analisar, não é assim, ah, tô em xeque, vou correr. Calma, analisa o jogo, vê se dá pra fazer uma interposição, vê se é bom fazer uma interposição, às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Ah, Cássio, mas desse jeito aí que você tá falando... Basta a dama vir aqui e capturar esse peão. Pô, legal, muito bem pensado. Será que é bem pensado mesmo? O rei vem aqui e captura, tá? Que é a terceira forma de você sair de um xeque, que é capturar a peça que está te colocando em xeque. Então vamos lá de novo, ó. Aqui ele podia ter fugido, tá? Aqui ele quis fazer a interposição, a dama capturou. Terceira e última forma de sair de um xeque. Capturar quem está te colocando em perigo. Quem está colocando em perigo? A dama. Dá para capturar? Dá. Com quem? Com o próprio rei. Mas o rei pega a dama? É lógico. Todo mundo pega todo mundo. Somente o rei não pega o rei porque ele não pode parar do lado do rei. Tá? Você não pode se matar. O rei não pode nunca se matar. Só o rei que não vai pegar o resto. Todo mundo pega todo mundo. Ó. Basta o rei vir aqui e pegou. Viu como é simples? Vamos fazer de novo de uma outra forma? Vamos colocar aqui agora esse bispo aqui da Casa Branca. Vou colocar esse rei aqui. Vou colocar esse cavalo aqui. E vou colocar esse cavalo aqui, ó. Pronto. E vou me bloquear inteiro aqui, ó. Vamos ver. Vamos colocar esse peão aqui. Vamos colocar esse peão aqui. E vamos colocar esse peão aqui, ó. Pronto, ó. Esse bispo jogou aqui. Certo? Então você pode observar que ele colocou esse rei em xeque. Tudo bem até aí? Vamos lá para as 3 formas de sair de um xeque. Primeiro, andar com o rei. A única casa que tem livre para o rei andar é essa aqui. Vai adiantar ele andar aqui, ó? Não. Olha o bispo aqui. Vai pegar do mesmo jeito. Então a primeira forma, esquece. Vamos pensar na segunda forma. Interposição. Tem como eu colocar alguma peça entre o bispo e o rei? Vamos pensar aí, ó. Tem 2 peças, já conseguiram ver? Ó, 3 peças. A gente consegue pôr esse peão aqui. A gente conseguiria colocar esse cavalo aqui. Assim como a gente conseguiria colocar esse cavalo aqui. Então, ó, você viu que não dava pra fugir com o rei, mas dá pra fazer a interposição. E capturar a peça que tá pondo em perigo. Desculpa. Será que dá para capturar? Vamos pensar. Alguém consegue chegar nesse bispo preto? Sim. Esse cavalo, ó. Esse cavalo consegue vir aqui, ó. E capturou. Então, ó, das 3 maneiras, ele conseguia fazer 2, né? Fugir de um xeque em 2. E qual que era melhor? Interposição ou capturar? Aí vai depender do jogo. Você vai avaliar o jogo. Nessa situação aqui, ó, você pode ver que esse cavalo vai ser capturado pelo peão, ou por esse, tá? Vai valer a pena? Você vai avaliar. Você ganhou um bispo e vai perder um cavalo. Se você acha que não vale a pena perder o cavalo, você não vai fazer essa captura. Você vai fazer o quê? A interposição. Ou aqui, ou aqui. Claro que você não vai fazer aqui. Por que, Cássio? Claro que não. Porque aqui, ó, o cavalo vai ser capturado e você vai continuar em xeque.
Então, nesse caso aqui, mas e se eu colocasse esse cavalo, né? Deixa eu voltar esse aqui, ó. E se eu colocasse esse cavalo aqui, ó? Você ia perder ele do mesmo jeito. Você ia ganhar o bispo? Ia. É isso que você quer? Ganhar o bispo? Se for, ótimo. Se não, você não vinha com esse cavalo e você subia com o peão. Pronto. Jamais ele vai pegar um peão e perder um bispo, né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Se o jogo tiver mais ou menos assim, ó. Por quê, ó? Vamos imaginar, eu vou tirar até esse daqui e vou pôr esse aqui, ó. Vamos imaginar que você queira fazer uma interposição com esse cavalo, certo? Então vamos lá, olha o que acontece, ó. Saí do cheque. Legal, escapei do cheque. Mas olha essa situação. Se ele descer com o bispo, tá? Ou mesmo com a dama, vamos fazer um de cada vez. O que o rei vai fazer aí, ó? O rei está em xeque. E agora? Está em perigo. O rei não consegue andar para nenhuma casa em volta. Caso simples, ele captura esse bispo. Não. Olha essa dama aqui protegendo. Tá? Mas ele não consegue. Ele não consegue. Não tem o que fazer. Ele vai ter tomado o checkmate. Lembra que eu falei, ó? Tem o cheque, não tem como fugir, checkmate. E nesse caso, ele poderia ter descido até mesmo com a dama. Mas aqui ele pegava a dama. Não, olha o bispo aqui também protegendo essa dama. Então é isso que você tem que tomar muito cuidado. Quando tiver em xeque, não sair jogando desesperadamente em qualquer lugar, tá bom? Porque senão você vai acabar perdendo. Então você analisa, às vezes pode ser que o adversário te cercou mesmo, não tem muito o que fazer. Mas é importante você analisar tudo antes, tá bom? Vamos fazer aqui um outro jeito aqui, ó. Vamos tirar todas as peças. Uma outra forma. Então eu tenho aqui um rei, né? Isso é muito importante. Aí a dama tá aqui, ó, né? Obviamente que eu vou colocar o rei aqui, né? Porque não dá pra ter só uma dama no jogo. Aí é a vez do branco. Vamos lá, pra você entender agora por que tem que existir o cheque antes, ó. Vamos imaginar que essa dama andou pra cá, certo? Aí a primeira pergunta que eu faço. Esse rei preto, ele está em xeque? Analisa. Ele está em xeque? Essa dama consegue chegar nesse rei aonde ele está agora? Consegue? Não, não consegue. Então cuidado. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas se o preto andar... Não tem se. Ele está parado. Ele está aqui, ó, na casa A8, ó, tá vendo? Ó, A8, né? Para quem ainda não entendeu o que significa as letras e os números, é isso, ó, para dar o nome da casa. A8. Esse rei, obviamente, não vai chegar aqui. Então eu pergunto novamente, este rei preto está em xeque? Não, não está em xeque. Mas a dama está cercando as casas em volta do rei. Legal, isso você tem razão. A dama está cercando o rei. É a vez do preto jogar. Não tem como esse rei andar. Não tem como ele sair nem para um lado nem para o outro. Aí o que acontece? É onde muita gente se confunde e fala, checkmate, acabou o jogo. Não, lembra a primeira coisa que eu falei? Para existir o mate, precisa ter o cheque. Se ele não está em xeque e não tem para onde ele andar, o que acontece? Empate. O jogo acaba empatado. De quem que é o erro aí? Do preto ou do branco? Às vezes as pessoas falam, é do preto, porque não tem para onde ele andar. Não. O preto, nesse caso, só com o rei, ele só tinha o que fugir, não tinha mais o que fazer. Então o erro aí tá no branco, tá? Na dama. Porque eles eram o único que tinha chance de ganhar. Só com o rei é impossível você ganhar, então o preto não ia ganhar. O branco tinha a dama, então ele tinha chance de ganhar. E ele fez uma jogada que permitiu um empate. E esse empate nós chamamos de empate por afogamento, tá bom? Por que é um empate por afogamento? Porque não tem para onde o rei andar, não tem uma peça para fazer interposição, até porque não tem nem xeque, né, para querer fazer interposição, não tem para onde ele andar, não tem outra peça para ele jogar, era isso que eu ia falar. Vamos supor que ele tivesse aqui um peão que fosse, não seria empate, ele ia andar com esse peão. Cássio, mas e se tivesse um peão na frente do outro peão, ele consegue andar? Não, ele está preso. Também é um empate por afogamento, tá bom? Então, cuidado. Ó, isso não é empate. Ó. Aqui ele está em xeque, tem como ele fugir. Agora, isso aqui, ó,
Opa, deixa eu colocar uma dama branca, ó. Se fosse uma dama branca e ele jogar aqui, ó, aí isso não é empate, porque ó, teve o cheque, ó, teve o cheque, tá? A torre colocou ele em xeque, então não tem mais como ele andar pra cá nem pra cá por conta da dama, aí é mate, certo? Então vamos recapitular rapidamente. 3 maneiras de sair de um cheque: fugir com o rei para uma casa livre que não esteja ameaçada também, né? Não adianta ele querer fugir para uma casa que vai estar ameaçada. Por exemplo, aqui, né? O jogo tá assim: eu vou fugir para essa casa. Não, essa casa tá ameaçada pela dama, então não vai fugir para nenhum lugar. Então vamos lá: fugir com o rei. Segunda forma, interposição, que é colocar uma peça entre o seu rei e a peça que está te ameaçando. E a terceira forma, capturar essa peça que está te colocando em xeque. Tá bom? Pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa um comentário ao final do vídeo, que eu tenho o prazer de solucionar para vocês, certo? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Aquele super beijo e tchau, tchau!